Então, vamos agora então ao nosso estudo Renovando Atitudes do nosso querido Hamed. Hoje um estudo sobre as emoções humanas, amanhã sobre amor, sexualidade e relações afetivas. Hoje capítulo 17, o título é Extensão da Alma. Bem interessante. E aí ele inicia com uma passagem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. É o capítulo 17? O capítulo 17 bem bacana. O capítulo 17, item 3, item 4 é muito bacana. O item 3, Homem de Bem. O item 4, o Bom Espírita. São itens muito legais. Principalmente o item 4 eu gosto muito. Eu cito bastante ele, então vale a pena. Lembrando que eu não leio o texto na íntegra, mas que eu retiro passagens para nós conversarmos e comentarmos, ok? Vamos lá então. Extensão da alma, para quem não sabe, ele está se referindo ao corpo físico. Hamed nos diz: extensão da alma, o corpo, ele é a parte materializada de nós mesmos que nos serve de conexão com a vida terrena. Há quem o despreze, dizendo que todas as tentações e desastres morais provêm de suas estruturas intrínsecas, culpando pelas quedas sexuais e transtornos afetivos, esquecendo de que ele apenas expressa a nossa vida mental. E é simples assim. Perdão. Como eu falei, em várias lives eu falei, uma dessas últimas lives eu falei isso, quando na oração dominical, Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. A tentação é a nossa própria, né? Então, eu não caio numa tentação se eu não trago essa fragilidade dentro de mim. E é simples assim. Então, se alguém chega para mim e fala assim: olha aqui, Jack, sei lá, eu trouxe essa, é a melhor droga do planeta, sei lá das quantas, trouxe não sei lá das quantas, e 1 grama custa não sei quantos milhões de reais, e experimenta aqui. Eu vou falar: claro, onde é que eu vou sanitário que eu vou jogar fora? Não tem fragilidade. Então, mas todos nós temos. Portanto, a gente só vai falhar naquilo, nas fragilidades que nós trazemos. E é simples assim, né? Se você não tem uma fragilidade com álcool, se você não tem uma fragilidade com drogas, por exemplo, só para citar dois, é isso. Uma outra questão. Várias pessoas vieram me perguntar sobre a palestra de ontem, sobre obsessão. Foi uma palestra bem interessante, porque eu enfoquei, diferentemente de uma palestra de alguns meses atrás que fiz sobre obsessão em outro centro espírita. Ontem eu dei um outro enfoque. Eu dei a visão do obsessor. Foi bem interessante. Eu não sei se está no YouTube, eu vou verificar e aviso a vocês. Várias pessoas me perguntaram, eu esqueci de falar sobre isso. Mais abaixo, o Hamed vai nos dizer: porém, não é propriamente o nosso corpo responsável pelas intenções, emoções e sentimentos que ressoam em nossos atos e atitudes, mas sim nós mesmos, almas em processo de aprendizagem e educação. E é claro, né? E eu vou espirrar. Desculpa. Ou seja, na verdade a minha alma, ela reverbera. O meu corpo, ele reverbera a minha alma. As minhas fragilidades não estão no meu organismo físico. Elas estão na minha alma, que quando eu reencarno eu trago essas fragilidades, porque senão não haveria fragilidade. É simples assim. Se a fragilidade surgisse no corpo físico e não estivesse presente na alma, não, eu ia reencarnar, independente da bagagem que a minha alma traz, eu vou estar tranquilo, limpo, faceiro, alegre, serelepe. Não é isso. A alma imortal, milenar, traz as suas questões a serem retificadas, as suas fragilidades, as suas questões a serem vistas com mais carinho, com mais atenção, e quando nós reencarnamos, o corpo, então, através das nossas atitudes, da nossa vida, vai reverberar essas fragilidades. Lembrando que você pode ter uma fragilidade no momento da sua vida e daqui a pouco você passa de ano e não tem mais aquela fragilidade. Então você já não possui mais aquela questão. Nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam nosso corpo. Portanto, nós somos fisicamente o produto do nosso eu espiritual. Quando eu li isso aqui, eu até ri sozinho, porque eu comentei com vocês que o meu mentor me falou, né, que todo esporte que eu pratico, ele falou que é uma vã tentativa de eu parecer com quem eu sou lá no mundo espiritual. E é verdade. E aí eu só esqueci de perguntar para ele se lá tem academia, né? Eu não sei se lá tem academia, mas
Não precisa. Depois eu pensei, gente, não precisa de academia. Olha que coisa legal. Você não tem que ficar se matando, se esgoelando, gastando uma fortuna com suplemento. Você vai lá na academia. E eu falo assim, gente, eu acho que se a gente fosse num psiquiatra era mais barato, viu? E dava menos trabalho. Não tem que ficar lá suando 1 hora e meia, se acabando. Não tem nada de... Você chega lá no mundo espiritual, você olha e quando você já evolui um pouquinho, você mentaliza, olha para você e fala, nossa, as mulheres, né? Nossa, estou com 10% de gordura, os homens, nossa, estou com 6% de gordura, caramba, assim, não tem academia, olha que beleza. Aí você pode comer quantos mousses de chocolate quiser, sem problemas. Legal, né? Mas é isso, né? Então, nós somos fisicamente produto do nosso eu espiritual. E é isso, basicamente é isso. Mas, na verdade, eu falei sobre o físico, mas não é exatamente isso, né? Claro que é um pouco também, sim, mas aqui a gente está falando mais sobre as pessoas usam a palavra defeito. Eu não gosto muito da palavra defeito, porque defeito parece que eu estou com algum defeito, eu estou quebrado, que eu preciso ser consertado. E quem pensa assim está equivocado. Se você pensa que você está defeituoso, que você tem algo para ser consertado porque você está quebrado, porque se você tem um defeito, tem algum defeituoso. Não é isso. Infelizmente, nós espíritas, nós trazemos muitas noções equivocadas sobre muitas coisas. Resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos. Nós somos criados simples e ignorantes. Simples assim. Ok? Então, já fui um homem primitivo, eu ainda sou um pouquinho, tiquinho, mas ainda sou. Estamos no mundo, somos agora os humanos do mundo de provas e expiações, próximo à reencarnação, humanos do mundo de regeneração. Depois do mundo de regeneração, aí é uma nova era que se inicia, vai ser bem legal, vai ser top. Mas então, na verdade, o que ocorre? Nós somos esse reflexo. Então, se eu tenho um processo de aprendizado, de crescimento, de evolução espiritual, não, desculpe, eu não estou defeituoso, você entendeu tudo errado. Não, você está evoluindo. E no presente momento, você tem essas questões a serem trabalhadas. Essa é a questão. Então, você não está defeituoso, você não está quebrado. Por favor, entenda, somente são patrimônios da sua alma, morais, que você ainda não possui. Simples assim? Porque entenda uma coisa. Vamos supor, outro dia, não sei aonde, não sei quem, não sei de que forma, alguém me perguntou mais ou menos isso. Aí eu vou explicar. Por que eu estou aqui agora? Por que o Jack é esse bestinha, ou como diria a nossa querida Valesca, que deve estar aqui ainda, esse ser abestado? Por que ele tem mania de ficar decorando capítulo e versículo? Que coisa horrorosa é essa? De onde ele tirou isso? Será que alguém aqui em sã consciência acha que vou fazer isso nessa vida? É sério que alguém aqui acha isso? Gente, não é. E as pessoas perguntam, como é que você tem essa facilidade? Eu falo, desculpa, eu não tenho facilidade alguma. É simplesmente que isso não é algo que eu estou fazendo, que eu comecei a fazer nessa vida. Então eu só simplesmente relembrei o que eu já sabia. Então são processos. Falamos aqui numa outra live, né? A história do monge, do guerreiro. Esse é o processo. Então a pessoa vive uma vida como monge, outra como monge, outra, sempre estudando, ou com alguns cargos a mais dentro da igreja. E aí, com o tempo, aquilo, quando ele olha para o Novo Testamento, numa nova vida, aquilo é muito familiar a ele. Essa é a questão. Então, não existe... Você só... Claro que você está aprendendo coisas novas, mas você traz já a sua bagagem. Tá? Então, hoje, você é o resultado de todas as suas existências. O que falta? Bem-vindo ao mundo de provas e expiações. Sim, eu tenho questões a serem retificadas, a melhoradas, e você e todos nós. É isso mesmo. Ou seja, eu tenho um lado meu que ainda não é muito bom, eu tenho que estar vigilante naquele ponto para melhorar. Mas não quer dizer que, se eu digo que eu tenho algum defeito, quer dizer que alguma coisa quebrou, está defeituosa. Não, é processo evolutivo espiritual, pessoal. Somos criados simples e ignorantes. Ainda somos um tiquinho, ainda somos ignorantes na questão de ignorar as questões maiores do mundo, e é simples assim. Então, sinceramente, de boa, se ama. Não passa a mão demais na sua cabeça não, tá? Mas entenda o seguinte, olha só, você errou hoje,
Adivinha, amanhã vai errar novamente e depois também. Cometer erros faz parte do processo de ser humano. Simples assim? É. Outro dia um irmão nosso, ele veio me questionar várias questões a respeito de Jesus, e uma das lives que eu fiz, se eu não me engano, com o Eduardo Sabag, lá do canal Espiritismo Raiz, eu falei bastante sobre o lado humano de Jesus e sobre os dogmas, muitos dogmas cristãos e o lado humano de Jesus. Gente, Jesus, quando esteve entre nós, pode parecer paradoxal, mas ele foi extremamente humano. Ou seja, o criador do nosso planeta, co-criador do nosso planeta, sim, ele foi extremamente humano. E muitas vezes, teologicamente falando, os teólogos têm um grande problema com isso. Por quê? Peraí, se Jesus é Deus, ele não pode agir desse jeito, não pode agir daquele outro, porque ele é Deus. Pois é, então, mesmo na teologia a gente vai verificar essas questões, então, e não vou adentrar mais essa questão de Jesus, né? Mas espírito puro é que não erra. Você é espírito puro? Se você fosse a minha vez que eu quero um autógrafo, por favor, tá? Me manda uma foto autografada que eu vou botar ali, vou fazer um pôster, botar na minha parede. Gente, todo mundo erra. É simples assim? É. Então, por mais que a gente queira acertar, muitas vezes teremos dificuldade. E às vezes a gente tem a noção, tem a consciência. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. Paulo escrevendo é a única carta que Paulo escreve para uma comunidade que ele não tinha fundado, que é Roma. E ele vai escrever uma outra carta para os hebreus, mas os hebreus não é uma comunidade, é uma raça. Mas ele vai escrever aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, tudo são comunidades que ele fundou. E a carta de Paulo aos Romanos é a única carta escrita para uma comunidade que não foi ele que fundou. Dizem que foi Pedro, dizem que foi Prisca e Áquila, não vou também adentrar nessa questão teológica, mas capítulo 7, versículos 19 a 25, Paulo vai dizer: porque o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu desejo fazer, esse eu não consigo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então é Paulo dizendo, gente, eu erro também. Simples assim? É, simples assim. Simples assim. Paulo vai se colocar muitas vezes nessa fala, e é muito importante para a gente reconhecer isso. Por quê? Porque aí a gente começa a se tornar mais humilde. Começa a se tornar mais humilde. Em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que eu nada sou. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 5, capítulo 12, versículo 11. Ele vai dizer a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que eu nada seja. Então, é isso. É nessa posição que a gente tem que colocar. Qual é a posição? Eterno aprendiz. Eu acho que, inclusive, eu comentei na live de terça-feira sobre isso, né? Que quando eu voltei da peregrinação de 2016, eu botei no papel, eu fiquei todo orgulhoso, depois eu falei, gente, eu não sei nada. Hoje em dia, quanto mais eu aprendo, mais eu falo assim, meu Deus, eu não sei nada. E me dá um desespero. E é isso mesmo, né? Eu queria que meu dia tivesse 30 horas, porque aí, quem sabe, eu poderia estudar mais. E aí, foi o que eu pensei hoje, que eu até falei há pouco, acabei de falar isso para você, eu falo assim, tá, como é que eu vou ter alguém na minha vida? Eu não tenho tempo para mim, como é que eu vou botar mais uma pessoa nessa confusão, né? E é interessante que... Não vou entrar essa questão, não, mas as pessoas me veem achando que estar comigo é uma coisa bacana. Gente, a minha vida é bem chata. A minha vida é bem chata. É live segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, culto do evangelho no lar, conversar com os espíritos. Então, penso que é legal. Eu tenho mínimas horas de repouso do corpo, muito poucas horas. Voltemos a Hamed. A crença em anjos rebeldes destinados eternamente a induzir as almas a pecar tira-nos a responsabilidade pelas próprias ações e ficamos temporariamente na ilusão de que os outros é que comandam nossos feitos, atuações e inclinações e não nós mesmos, os verdadeiros dirigentes de nosso destino. E foi exatamente basicamente com esse raciocínio que nós iniciamos a nossa live de ontem, que é a resposta da questão 459 e basicamente também da questão 525. A 459, sem dúvida, entre as top 5 do Livro dos Espíritos mais conhecidas, a 459 está entre as top 5, e Kardec vai perguntar, influenciam os espíritos em nossos atos e em nossos pensamentos?
E os espíritos vão responder muito mais do que imaginais, influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E várias vezes pessoas vieram me perguntar: peraí, que história é essa? Peraí, se ele me dirige, eu não tenho livre-arbítrio? Cadê meu livre-arbítrio? Não, não é isso. Então sempre eu uso a metáfora do desenho do Pato Donald. Quando o Pato Donald está com raiva, aparece um anjinho de um lado e um capetinha do outro. E os dois dão uma sugestão para o Pato Donald. É ele que escolhe. Então no desenho sempre assim. Se ele escolhe ouvir o anjinho, o capetinha desaparece. Se ele escolhe ouvir o capetinha, o anjinho desaparece. Ou seja, ele está empoderando, ele está dando poder ou para o anjinho ou para o capetinha. E adivinha só, nós temos esse livre-arbítrio. Nós recebemos sugestões, às vezes para o bem, às vezes para o mal, e aí sou eu que sigo. E outro dia uma pessoa perguntou: Jay, como é que eu sei se é um espírito que está me falando ou se sou eu mesmo? Aí eu falei: olha, isso não é necessário saber. Se for bom, faz. Se não for, não faz. Não interessa se é seu, se não é. Mas fica uma dica, tá? Se às vezes você tem um pensamento que não é que você fala assim: ué, de onde eu pensei isso? Alguma coisa ruim que você não sabe de onde veio? Muito provavelmente isso não é seu. E o contrário também se dá. Às vezes você tem um insight e fala assim: nossa, já sei o que eu vou fazer, já sei que decisão que eu vou tomar. E a outra pessoa fala: não, porque aí você fala: eu não sei, mas acho que é desse jeito. Ah, também. É uma intuição, uma inspiração. Quem sabe o seu anjo da guarda falou com você enquanto você dormia, ainda que você não lembre. A tua alma sabe e ela reverbera em você através desses insights, ok? Sim, crenças e anjos rebeldes. Vamos entender uma coisa, né? Essa questão do corpo. Vamos falar um pouquinho de teologia. Rapidamente, no cristianismo primitivo, após a morte de Jesus, as pessoas vão trazer para dentro do cristianismo conceitos muito equivocados, como da miséria, como da pobreza e como da lapidação do corpo, ou seja, maltratar o corpo, porque eles entendem que o corpo, como foi gerado no pecado, eu já falei isso aqui em outra live, eu não vou aprofundar de novo, mas a história do pecado original, que fomos concebidos em pecado, isso não é teologia judaica. Tá? Isso é teologia cristã posterior. Jesus não pensava isso, os apóstolos não pensavam isso. Não, se você chegar para qualquer judeu e falar assim: me conta aí sobre o pecado original do Adão e Eva, ele vai falar assim: oi? Do que você está falando, cara? Não, o pecado original. Aí ele vai falar: querido, vai estudar teologia. Isso aí surgiu já lá no século V. Então estuda um pouquinho para você saber. Com todo respeito, né? Enfim, mas acreditar. E daí foi criado o dogma da Imaculada Conceição, daí foi criado a virgindade perpétua de Maria. Para quem quiser saber mais, eu fiz uma live sobre isso, mas eu já não lembro qual delas. Eu não sei se não foi Maria de Magdala, eu não lembro. Mas uma das lives que eu fiz falando sobre dogmas, ou uma das palestras, não vou lembrar, lamento, fique com cara de paisagem, não vou saber. Mas foi uma das 597 que eu fiz esse ano, tá lá em algum lugar, ok? Então, que nós falamos sobre dogmas. Então, é algo que foi criado posteriormente, né? Então, isso é muito complicado, mas aí muitas pessoas durante o cristianismo primitivo, Idade Média, Idade Medieval, as pessoas achavam que você tinha que ser pobre, tinha que ser miserável, porque o dinheiro era coisa do capeta e que você tinha que macerar seu corpo, né? Então, vamos ver os monges e as monjas usando cilícios, né? Que eram pedaços de arame com pontas agudas, às vezes pregos, que eles usavam nos braços, embaixo do braço, nas coxas, para que causasse dor. Olha que coisa impressionante. Aí você pode pensar: Jack, isso aí é de 1000 anos atrás. Eu conheci um padre que usou silício. Silício. Eu conheci. Ele estudou teologia fora do país e no mosteiro onde ele foi estudar, sim, os monges desse mosteiro usavam para afastar o mal, para sentir dor. Olha que coisa. Então a gente vai ver aquela famosa imagem que a gente vê em muitos filmes da Idade Média e Idade Medieval, o monge e a monja se chicoteando, como tem alguns rituais cristãos até hoje. Gente, que equívoco, não entendeu nada da mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo não é de dor, a mensagem do Cristo é de amor. Se você está se apegando à dor, desculpa, você está se apegando ao ensino errado e você, com muito respeito, precisa estudar mais teologia, os ensinos do Cristo, entender que a mensagem dele foi de amor. A mensagem do Cristo não tem dor, é de amor.
é de amor, de bondade, de fraternidade, de justiça, jamais de dor. Mas temos pessoas e respeitamos o movimento, o momento espiritual de todas elas, nesse quesito de acreditar que sentindo dor vai se aproximar mais de Jesus ou vai tirar de seu corpo os pecados. Respeitamos, mas é um equívoco. Podemos, com muito respeito, dizer isso. Voltemos a Hamed. Vamos ver o tempo? Temos tempo ainda. Através do corpo é que poderemos identificar angústias e aflições que são bússolas a nos indicar... tem uma coisa para falar para vocês. Não, depois eu falo. O Jack é todo perdido, né? Através dele é que poderemos identificar angústias e aflições através do corpo, que são bússolas a nos indicar que devemos mudar nossa maneira de agir e pensar para que possamos percorrer caminhos mais adequados dos que o que vivemos nesse momento. Ou seja, eu tenho que verificar em mim o que me traz paz. Se algo em mim não te traz paz, no seu dia a dia, outro dia mesmo eu falei isso aqui, eu acho que foi semana passada, se às vezes chega uma aflição, uma angústia, você tem que parar e falar assim, por que eu estou sentindo isso? Onde iniciou esse sentimento, essa emoção? Qual foi o gatilho? O que me fez sentir assim? E aí sim, dá trabalho, mas é importante. Aí você fala, não, eu comecei a me sentir assim depois que fulana falou isso, ou que aconteceu isso. Ok, mas por quê? E aí é um trabalho no Theta Healing, a gente tem um trabalho assim, né, que a gente começa, se chama digging. Digging em inglês quer dizer cavar. E você começa a cavar ali, e você fala assim, não, mas fulano me falou isso, eu me senti angustiado. Por que você se sentiu angustiado? Não, porque eu fiquei com raiva. Por que você ficou com raiva? Não, porque eu acho que eu não merecia ela ter me dito isso. Por que você acha que eu não merecia? Por isso. Mas por que você está se incomodando se você vê que você não precisa sentir isso, que não é real, que não é justo, que não é correto? Por que você está se incomodando com o que ela pensa? É só dela? Será que isso vem lá da infância? Será que vem de uma outra existência? Então é isso. O processo de autoconhecimento é isso. É você começar a adentrar você mesmo e falar assim, por que eu estou me sentindo assim? Só que o que ocorre? As tentações, o mundo ao nosso redor, ele é muito veloz. Ele é muito veloz. E nas peregrinações, muitas pessoas já vieram me perguntar qual é o grande lance da peregrinação, o que tem de espiritual. E eu desenvolvi uma teoria. Minha. Na segunda vez que eu fiz a peregrinação, eu tive esse insight. O que ocorre? Você passa... dia após dia, caminhando por montanhas, cada dia está num lugar diferente. O que ocorre? A minha teoria é que o teu sistema nervoso central ele começa a serenar. Porque em vez de você andar 100 km por hora, correndo, com TV, com compromisso, com briga, com família, com isso, com aquilo, você só está andando. E o peregrino ele anda em média, um peregrino rápido, né, um fast walker que a gente chama, ele vai andar aí uma média de uns 4 km por hora. Se ele for bom, a despeito da mochila, das subidas e descidas nas montanhas, ele vai andar isso. Aí um peregrino normal vai andar 2,5 km, mais ou menos, 3, e aí você vê quanto tempo que fica andando, porque você vai andar em média 25 km por dia, durante muito tempo. Né? Se você fizer o trajeto mais longo até Finisterre, são mais de 900 km. Então o que ocorre? O teu sistema nervoso central, as tuas ondas cerebrais, elas começam a diminuir. Por quê? Você diminui o seu ritmo. Você não pega carro. Você não corre. Você não tem nada. Então, e aí isso faz com que você adentre um estado espiritual diferente. E essa foi a teoria que eu desenvolvi. É por isso que quando você vê transformações ocorreram na sua vida e você não sabe quando se deu, você só sabe que ocorreu. Por quê? Você passa a respirar mais, se amar mais. É isso. Então, o nosso corpo ele está sempre nos dizendo, né? Assim como, se você come uma comida que não te fez bem, você vai tentar comer de novo aquela comida? Tá, eu sei que tem gente que faz isso, né? Eu sei que tem gente que pega um mousse de chocolate, pega 10 mousses de chocolate, come os 10 de uma vez, sabendo que vai passar mal, passa mal. Aí depois ele compra mais 10 e come os 10 de novo, sabendo que vai passar mal. Não, eu não faço isso, é uma brincadeira, mas uma vez na minha vida eu fiz.
Isso já faz muito tempo, já faz muitos anos. Era da época que eu morava em Florianópolis. Eu comi um pote inteiro de mousse de chocolate. Pense um ser que passou mal. E era inverno. A minha sorte foi inverno. Então, eu morava numa casa. Eu amo morar em casa. E eu passei tão mal, era inverno. Eu fui para a varanda de casa e eu tirei a camisa. Eu deitei no chão gelado com a barriga para baixo para ver se eu passava menos mal. E foi uma grande lição. Então, se você vai comer alguma coisa que não te faz bem, você passou mal, você vai comer de novo? Puxa vida, mas eu te pergunto, peraí, qual o nível de esperteza, de 0 a 10, o quão esperto você é, né? É que nessas pessoas, e com muito respeito eu digo, né, que elas bebem e elas querem ficar bêbadas. Aí eu falo, gente, é sério, você busca ter um estado alterado de consciência? Será que tua vida está tão difícil assim? Que você quer esquecer de si mesmo? E é por isso que existem os vícios. Os vícios existem exatamente por uma fuga de quem nós somos, né? E aí a pessoa vai falar, não, mas é que eu sou muito tímido, eu sou muito tímida, e quando eu bebo, eu fico menos... Aí eu falo assim, mas você está sendo alguém que você não é. Peraí, você não se ama? Será que você não se aceita como você é? Você é tímido, você é tímida. Quer aceitar? Quer fazer o favor? Agora, que tal você adentrar no processo de autoconhecimento e buscar por que você é tímido? Será que você tem medo de ser aceito? De ser aceita? Agora, você precisa beber? Não é você. Por favor, entenda. Então, faz isso não. Bobagem. Então, é o nosso corpo. Ele vai nos mostrar o que está certo e o que está errado. Como sempre, queridos, na maioria das vezes, ter paz é mais importante do que ter razão. Na maioria das vezes. Claro que existem casos que, infelizmente, a gente precisa adentrar e colocar, fazer pontuações, sim. E o importante é, me traz paz. Pessoal, pode ser leve. Não é isso que o Jack Darsa fala nos posts dele todo dia de manhã? Pode ser leve. Acreditem. Pode. Acreditem em mim. Acreditem. Pode. Depende de mim. Depende de você. Da nossa conduta, da nossa vida. Somos nós quem determinamos. Se lembra o que eu falei há pouco do anjinho, do capetinha? Somos nós quem determinamos se nós vamos ouvir a espiritualidade maior ou não. E quanto mais a gente ouve a espiritualidade maior, mais a gente empodera esses amigos da espiritualidade, mais eles se colocam junto a nós. E aí ele fala, né? As angústias e aflições são bússolas que nos indicam o caminho que devemos mudar a maneira de agir e de pensar. Gente, olha só, tem tempo. Não tem muito tempo não, mas tem algum. Existem pessoas que, infelizmente, por mais que você fale, elas não vão mudar, tá? Então, ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Pare de esperar do outro algo que ele não tem capacidade de te dar. E eu vou dar o mesmo exemplo aqui que eu dei para essa pessoa. Vamos supor que você teve filho, tem criança, sei lá. Então você já teve filho, então você sabe do que eu vou falar. Quando o bebezinho ele começa a engatinhar, você faz o quê? Você tampa os buracos da tomada, você vai tirar a faca de cima da mesa, você vai tirar a tesoura de cima da mesa. Por quê? O bebê não sabe. Mas, por favor, não espere que o bebê chegue para você e fale: papai, mamãe, obrigado por tapar os buracos da tomada e obrigado por tirar as facas e as tesouras, porque senão eu podia me machucar. Por favor, entende. Ele não tem consciência. Então você faz, mas sem esperar nada. Porque se você ficar esperando que seu filhinho de 2 anos te agradeça, você vai se frustrar, vai se decepcionar e vai se aborrecer. Jack, mas não estou entendendo. A questão é que essa pessoa que está ao seu lado, que pode ter 20, 30, 40, 50, 60, 70, 147 anos, pode ser que ele seja esse bebê de 2 anos, espiritualmente falando. Então não adianta você mostrar. Você tem que tapar o buraco da tomada. Não adianta você falar: meu filho de bebezinho de 2 anos, olha, isso aqui é uma faca, isso aqui é uma tomada, não pode pegar que vai cortar. Não bota na tomada. O bebê vai entender o que você está falando? Não. Então entenda, por favor, de uma vez por todas, esse ser que está aí do seu lado, ou próximo a ti, seja onde for, em casa, no trabalho, ao seu lado na cama, por favor, entenda. Ele pode ser sim esse bebê. Então não adianta você falar, ele não vai entender. E quanto mais você falar: meu filho, olha o buraco da tomada, agradece a mamãe, o bebê fala assim: hã? Oi? Ele não sabe do que você está, ele não tem consciência. Então, não espere do outro algo que o outro não tem capacidade para lhe dar. Falei na live de ontem, ou sei lá em qual live, não, foi na de ontem, vamos repetir. Neurolinguística, vai de que de tanto repetir onde a gente aprende. Pessoal, os 4 passos: inconsciência,
consciência, reflexão e ação. Inconsciência, consciência, reflexão e ação. Então, no começo você não tem consciência, você é aquele bebê. Tá? Não adianta. Tira, tapa o buraco da tomada, tira a faca, tira a tesoura, porque a pessoa não sabe, a despeito de quantos anos cronológicos, biológicos ela tem. Segunda coisa, não espere dela algo que ela não pode te dar. Então, se ela está na inconsciência, até ela chegar no processo de consciência, não quer dizer nada. Só quer dizer que ela tomou consciência daquela questão. Mas agora, qual é o terceiro passo? Ela refletir se ela quer continuar agindo daquele jeito, e pode ser que ela queira. Ok? Famosa síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim, e os incomodados que se mudem. Já ouviu alguém falar isso? Que coisa feia. Que frase mais mal educada é essa? Os incomodados que se mudem. Meu Deus do céu, isso é tão feio. Desculpe se alguém de vocês fala, perdão, mas eu acho feio, tá? Jack, eu acho isso muito feio. Mostra um sentimento egóico bem complexo, viu? Então, faça uma terapia. É muito feio você se achar o centro do mundo e quem não gostar que se... Não é assim que funcionam as coisas. Nós aprendemos a viver em sociedade, né? Então, viver, se relacionar é uma via de mão dupla. Existe uma ida, existe uma vinda, existe reciprocidade. Seja em relação afetiva, seja em relação de amizade, de trabalho, seja onde for. Respeito mútuo é muito importante. Terminamos então com Hamed dizendo, como é bom eu ler alguma coisa, porque eu sei que quando eu falo, se alguém me xingar ou reclamar, eu falo assim, olha, tá lá no livro tal. Vamos ver o que Hamed nos diz agora. A lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais. Falei ontem na live. E eu falo sempre aqui, gente, a gente não existe para sofrer, não. Tira isso da tua cabeça, pelo amor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tira isso da sua cabeça, ok? Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para aprender. Eu não nasci para sofrer. Eu não nasci para sofrer. Eu nasci para aprender. Ok? Qual é a grande questão? Quanto mais eu, através do meu livre-arbítrio, me coloco no bem, eu mostro para a espiritualidade maior que eu já estou em condições de aprender igualmente no bem. Ok? Então, eu falei, olha, gente, não preciso mais tapar buraco da tomada, tirar faca, tirar tesoura. Eu já entendi, eu não vou pegar mais. Eles vão falar assim, Jack, seu bestinha, Jack, seu abestado, tem certeza? Acho melhor deixar aqui a tomada tapada. E eu falo, não, já aprendi. Pronto. Beleza então, Jack. Não precisa da dor, você já está aprendendo? Já. Então, quanto mais eu me coloco no bem, através do bom pensamento, do bom agir, do bom falar, de novo, na live de ontem eu falei sobre isso, hein? Livro dos Médiuns, item 252, uma das obsessões bem severas que existem, maledicência. Eu nem sei porque eu estou falando isso aqui, né? Porque eu tenho certeza absoluta que nenhuma pessoa que está me ouvindo aqui nesse momento tem o costume de falar mal da vida dos outros, né? Eu já comentei isso aqui. Eu conheci uma pessoa, antes eu falava quem era a pessoa, agora eu vou deixar de falar, mas eu conheci uma pessoa que ela falava assim, olha, eu não estou querendo falar mal não, e aí aquele veneno escorria, aquela coisa linda, né? E hoje em dia, eu ouvia isso quando eu era bem pequenininho, bem criança, eu devia ter meus 5, 6 anos, era uma pessoa que falava isso para minha mãe, olha, eu não estou querendo falar mal não, e eu ficava olhando, hoje, eu penso o que eu ia ver no perispírito dessa pessoa, ela falando isso. Como que é tal perispírito dessa pessoa, né? E aí a gente fica com aquela... É uma gosma, é uma coisa horrorosa. Eu falo para as pessoas que se as pessoas soubessem, se elas conseguissem ver, elas falam assim, meu Deus, eu nunca vou jogar todas aquelas bebidas que eu tenho no meu bar fora, vou jogar tudo aquilo fora, nunca mais vou beber nada. Não precisa ser assim, já falei numa outra live sobre isso, pode beber, mas não beber para se perder, não faça isso não, né? Então, às vezes os bares de casas mais antigas, que era costume, né, as pessoas beberem ainda mais, meu Deus, as energias que tem ali ninguém merece. Vamos voltar para Hamed, né? Então ele fala, gente, não é pelo sofrimento. Entendeu? Quer que eu desenhe? Eu posso desenhar aqui na parede, eu trago um pilô e eu desenho. Não é pela dor.
Começa a modificar as tuas atitudes, o teu pensamento, o teu falar. Evangelho segundo Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Pois de toda palavra ociosa que o homem disser, há de dar conta no dia do juízo, e por sua palavra será justificado, ou pela sua palavra será condenado. Mateus capítulo 12, versículo 34, Mateus capítulo 15, versículo 18. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Olha a correlação. Tesouro, coração, a boca fala do que está o coração. Qual é o teu tesouro? Fala mal da vida dos outros? Do que está cheio o teu coração? Pensa nisso. Reflete antes de falar. Pensa. Pensa se você realmente precisa falar. Primeira questão, não é se é verdadeiro. A primeira questão não é se é verdadeiro. A primeira questão, é bom? Tem utilidade? É verdadeiro? São as famosas 3 peneiras de Sócrates. É por isso que as pessoas que me conhecem, eu falo pouco. Em público, quando eu estou junto a, por exemplo, numa confraternização, alguma coisa assim, eu sou do tipo que fala muito pouco. Eu mal abro a boca. Agora, se alguém me pergunta, e eu falo sempre isso, cuidado com o que você vai me perguntar, porque pode ser que você ouça o que você não quer. Então, mas eu geralmente eu consigo verificar o que e de que forma eu posso falar as coisas para as pessoas. Então, não. Então, sempre dessa forma, sabe? Vamos começar a estar mais atento. E Hamed finalmente termina, então, dizendo: cuidemos de nosso corpo. Vamos na academia 7 vezes por semana. Treinemos como nunca treinamos antes. Vamos tomar o nosso shake e seguir a nossa dieta. Ah, não, ele não está falando nada disso. Desculpa. Sou eu mesmo. Eu já falei, estou com crise de abstinência de academia, mas em setembro, dia 1º de setembro, que eu não faço ideia de que dia chega, estarei na academia. Vamos levar nossos bichinhos para passear novamente, finalmente. Mas aqui a frase correta é: cuidemos de nosso corpo, aceitemo-lo plenamente. Pronto. Isso não quer dizer que você não possa melhorá-lo, tá certo? Se você não gosta do seu corpo, processos de baixa autoestima. Ontem na live eu falei sobre isso, brincando, né? Eu falei na live que muitas pessoas, principalmente mulheres, não, aliás, principalmente não, somente mulheres, falaram que elas adentraram a pandemia como sereia e estão terminando como hipopótamo. E ontem, na live de ontem, eu até falei, não, tomara que seja aquele hipopótamo do desenho Madagascar, né? Que é uma hipopótama fofa, querida, bacaninha, né? Então, não está satisfeito? Ok, para de reclamar. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não está satisfeita com o seu corpo? O que você anda fazendo? Né? Vamos estar mais atentos, vamos estar mais atentos. Cuidar do corpo não tem nada de errado. Assim como ter dinheiro não tem nada de errado, gente. O que ocorre é equilíbrio. Se você desequilibra, se a sua vida é seu corpo, se a sua vida é seu dinheiro, há um desequilíbrio. A mesma coisa a internet. A internet, o dinheiro, são questões nulas. É você que dá o bom uso ou não, ok? Então, é simples assim? Sim, é simples assim. Então, vamos cuidar do nosso corpo. Muitas vezes nós vamos ver pessoas que eram para viver muitos anos e por causa de uma má alimentação, ela acaba desencarnando antes, ou seja, trazendo para si mesma doenças que não era para ela ter. Ou seja, ela traz para si mesma novos débitos, ela angaria nessa própria existência novos débitos a serem, aí sim, novos débitos que ela vai precisar buscar amenizar nessa ou numa outra existência. Então, vamos começar a cuidar mais do nosso corpo, como um todo, não somente nas questões de higiene. E outro dia que eu não sei qual live que foi, que alguém me perguntou sobre cirurgia plástica, acho que foi na live da autoestima de segunda-feira, foi. E, gente, você não está muito satisfeito com o seu corpo, sei lá, aí vamos supor, você quer fazer uma cirurgia plástica, quer botar um silicone, bota, pelo amor de Deus. É sério que alguém acha que Jesus está preocupado com isso? Você acha que a espiritualidade maior está pensando, ai meu Deus, ela vai botar silicone e ela está, sei lá, fazendo botox? É sério que você acha que eles estão preocupados com isso? Por favor, faz isso não. Faz isso não. Eles estão preocupados com a tua conduta. Agora, se a sua vida se resume a isso, ou seja, saiu da mesa de cirurgia, já está na recuperação, já começa a pensar, qual é a próxima cirurgia plástica que eu vou fazer? Bom, aí é melhor você ir para um terapeuta. Sem dúvida que vai ser mais barato, vai ficar mais fácil, ok? Agora, quer se sentir bonita? Por favor, se sinta, pinta o cabelo. Eu já falei, ser mulher dá muito trabalho. Pinta cabelo, faz unha, e não sei mais o que, depilação, e sobrancelha, e sei lá mais o que lá das contas. Gente, que trabalho, meu Deus do céu. Então, vamos cuidar do nosso corpo, sim.
Não é porque você cuida do seu corpo que você vai. Qual é a questão? Não tem problema você ser vaidoso, não. Desculpe. Oi? Peraí, eu acho isso tão absurdo isso. Algumas pessoas falam, ela é muito vaidoso. Eu falo assim, peraí, você não é? Você não escolhe uma roupa quando você vai comprar? Não, essa roupa. Por que você compra uma roupa? Não, porque está ali dentro do preço que você pode pagar, mas é porque é uma roupa bonita. Ou você compra uma roupa porque ela é feia. Gente, tá tudo bem. Relaxa, respira. Relaxa. Eu vejo muitas pessoas tomando conta demais da vida dos outros, pouco da sua própria existência. E, ótimo. Não, eu gosto de roupa de marca. Use, qual o problema? Você tem dinheiro, você pode, use. Outro dia uma pessoa veio me falar isso, vou falar isso rapidinho aqui antes da gente terminar. Uma pessoa veio falar assim, não, porque fulano gastou não sei quantos, dezenas, centenas de milhares de reais para comprar um carro. Eu falo, e qual o problema? Não, porque ele podia ter comprado um carro mais barato. Aí eu virei para essa pessoa, eu tinha um pouco mais de intimidade, e falei assim, qual é o seu carro? Meu carro é X. Eu falei, por que você não compra o carro Y, que é um terço do preço desse carro que você tem? Aí a pessoa, não, porque esse carro é bom. Eu falei, a mesma coisa com ele, pare de tomar conta da vida dos outros, toma conta da sua. Não, porque eu comprei sei lá quanto custa um Lebutan, sei lá, custa 5 mil reais um sapato, sei lá quanto custa. Você pode, compra. Agora, sua vida não pode ser isso, entende? Se o foco da tua vida é no materialismo, aí está equivocado, mas você pode. Relaxa. Já é que eu posso, eu ganho bem, eu trabalho, posso ter um carro de sei lá quantos milhões de reais, R$ 1.000, e posso comprar um sapato, a roupa que eu quiser. Tá ótimo, se tranquiliza. O que importa na vida, querido, o que importa é a tua conduta. A tua aparência física, a roupa que você usa, a marca do seu carro não determina os teus valores morais. Eu já falei aqui várias vezes que eu sofri bullying em muitas casas espíritas, não foi em uma nem duas, muitas casas espíritas, e é uma pena, não é verdade? É uma pena. Então, lamento se não aceito as minhas tatuagens, minha postura. Puxa, olha a minha cara de preocupado, não vou nem dormir, gente. Queridos, faltando 2 minutos e meio, retornamos às 21h05, então, com os comentários abertos para nós tirarmos eventuais dúvidas que as pessoas tenham, tá certo? E para quem não for ficar, gratidão imensa. Amanhã temos Joana de Ângeles. Eu já esqueci qual é o tema da palestra de sábado, mas vai ser bem legal. O tema da palestra de sábado é Caminhando com Jesus. Eu vou falar um pouquinho de tudo, de Jesus, Sermão do Monte, ensinos morais. Eu acho que vai ser bem bacana. Vamos à nossa prece. Já que está acelerado, né? É que foi corrido hoje, viu? Foi muito corrido. Senhor Jesus, queridos amigos, queridos irmãos, gratidão imensa. Gratidão imensa por essa oportunidade de refazimento. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, que tenha misericórdia de nós e nos auxilie nas nossas imensas fraquezas, nas nossas imensas fragilidades, Senhor, para que possamos vencer a nós mesmos. Vencermos a nós mesmos naquilo que pensamos, naquilo que falamos, naquilo que fazemos. Que a nossa conduta diária, Senhor, seja o maior exemplo de sermos seus discípulos e que possamos, ao término de cada dia de nossa existência, fazendo um balanço de nosso dia, dizermos hoje, ao menos hoje, eu terminei a minha tarefa, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Agradecendo a equipe espiritual maior e a cada uma das salas de aulas formada em cada um dos lares, agradecemos a todos e desta forma damos por encerrado a primeira parte do estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Mestre Jesus. Que assim seja, que assim seja. Queridos, então, só 5 minutinhos é o tempo de baixar o vídeo para o IGTV e aí nós retornamos às 21h05, faltando agora 30 segundos pelo meu cronômetro e a gente já retorna e aí vamos conversando mais um pouco. Ok, agora faltando 30 segundos. E aí nós já retornamos para aprofundarmos ainda mais no caso, tirando as dúvidas de vocês, porque é um assunto, né, inesgotável. A todos, a paz que existe em mim, eu desejo, eu dedico para você.